Muito bem. Atenta à riqueza e à diversidade das comunicações que os nossos ilustres convidados nos trouxeram, está aberto o debate para quem nele quiser intervir, com inscrições, enfim, para mantermos aqui uma ordem. E já temos duas, o Sr. Dr. Jerónimo Martins, Presidente da Direção da ADVSF, depois de seguida a Dra. Ivone Cordeiro. Doutor, e depois o seu nome? António Palma. Sr. Dr. António Palma, sim. Então, Sr. Dr. Jerónimo Martins, por favor. Sugeria estar a funcionar, por causa da gravação, que fosse além. O doutor, sim, poderá. Sendo que também tem microfone. Muito boa tarde. Meu nome é Jerónimo Martins, sou advogado e sou ainda o Presidente da Direção da ADVSF, Associação dos Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa, de que, com vários, aliás, dos aqui presentes, e não só, fui um dos fundadores já há mais de 10 anos. Abrindo o debate e felicitando a mesa e, designadamente, todos os oradores que tiveram a ocasião de nos enriquecer com as suas intervenções e a senhora Presidente da mesma e moderadora e Vice-Presidente da Direção também da ADVSF, a senhora Doutora Isabel da Silva Mendes, queria sublinhar o seguinte. Desde logo, do ponto de vista metodológico, parece-me que será mais conveniente, visto, como já foi afirmado, se pretende posteriormente fazer a edição do aqui resultante deste encontro, que os intervenientes no debate, e felizmente já há alguns, espero que haja mais, venham aqui a este local para poder ficar mais rapidamente gravado, não só a imagem, como também a voz. Muito breve, e porque procuro não abusar, mas usar sem privilégio da qualidade da organizadora para dizer 3 coisas. Primeiro, já teria valido a pena. Estou sempre a referir a minha perspectiva pessoal, obviamente, e por isso mesmo discutível. Ainda que outros assim não o entendessem, e até que demonstrassem o oposto, continuaria a afirmar a mesma opinião que agora enuncio. A criação da ADVSF foi justa, oportuna, necessária. Esta iniciativa, na sequência de várias outras, que nomeadamente nos últimos 2, 3 anos têm vindo a realizar-se, demonstra, se preciso fosse, a justeza desta afirmação. Porquê? Refletir, poder questionar, perceber, compreender, saber, discordar com regras, métodos, tempos e modos próprios e adequados é absolutamente essencial e indispensável ao nosso próprio enriquecimento pessoal, coletivo, individual. Esta associação sem fins lucrativos, que não engloba só juristas, advogados, ex-procuradores-gerais da República, alguns já vivos ainda, felizmente, outros já mortos e que nunca morreram no nosso pensamento, porque às vezes essa sintonia verifica-se muito, há um lapso entre aqueles que estão vivos e já estão verdadeiramente mortos e outros que estão mortos e, efetivamente, nunca deixarão de estar vivos, mas isso são confusões que o tempo se encarregará de dissipar. O que é facto é que a presença nesta sala, e que mais uma vez agradecemos porque a ADVSF não é uma organização da Ordem dos Advogados Portugueses, de que eu, com toda a honra, e sou advogado e membro há cerca de 50 anos, tendo sido seu dirigente em tempos passados e designadamente da sua Comissão dos Direitos Humanos e do seu Conselho Geral, mas a situação que aqui se põe é esta, é que aqui já esteve a senhora Embaixadora da Ucrânia, em tempos idos, como alguns se recordarão. O senhor
representante da autoridade palestiniana, que hoje certamente se aqui recebêssemos, e quem sabe o futuro dirá, seria já o senhor embaixador do Estado da Palestina, entre muitos outros, vários que já nos acompanham há bastante tempo e que só temos a agradecer, como o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, meu colega, meu amigo e ilustríssimo jurista e professor, e outros vários que esperamos poder passar a contar, se nos permitirem e entenderem que no vosso tempo e a fazer terão disponibilidade para iniciativas futuras, podemos completar, aumentar, ampliar, porque aqui estarão, isto é um hábito que já vem muito do passado, e logo fazemos o reconhecimento temporal, factual da própria sala, nesta sala, e que foi belíssimamente chamada a atenção, basta ver apenas o seu teto, quanto às figuras dos senhores bastonários que nos acompanham, cada um fará o seu juízo, bem como dos autores da dita imagem. Fugazmente, estou a ver uma agora pela primeira vez, e que realmente direito que tem José que aqui esteja, mas o que é facto é que tão importantes ou mais que eles são os que aqui estão, e mesmo aqueles mais anónimos, estão aqui, estiveram presentes fisicamente cerca de 30 pessoas, claro que ainda não acabou, certamente outros chegarão. É sempre sujeito a críticas, a hora, o momento, o dia, o local. É mau que elas existam? É bom. A única diferença é que há que fazer, concretizar, realizar, não desistir. Esta conferência, chamemos-lhe assim, seguida de debate, que eu espero animado, com certeza, eu estou a iniciá-lo, é mais uma prova disso. Terminando, questão muito simples, que é esta, em termos do debate. Verdadeiramente, o que é que aqui ouvimos? Notáveis afirmações, orações, experiências, conhecimento, reflexões de personalidades sem que nada tenha de demérito e muito menos perjúrio, que nos ajudam a aumentar aquilo que é a qualidade de estarmos vivos. Se não pensarmos pela nossa própria cabeça, ainda que pensemos mal, e agora já não estou aqui, Jorge Bacelar, com o bem e o mal e o bem, mas o mal às vezes pode ser bem. E há maior relação entre ambos do que como nas duas faces de uma moeda que são indissociáveis. O que é facto é que temos de pensar pela nossa cabeça. E pergunto-se e perguntamos, estamos em 2025, salvo erro, e ainda estou vivo, pelo menos é a ideia que eu tenho. Até quando? Deus dirá. Hoje, dizem os chamados órgãos, aquele que alguns reputam como o melhor jogador dos últimos tempos, quiçá sempre, eu peço licença para discordar, eu sou adepto de um tal Eusébio, de um tal Lionel Messi, sem deixar de reconhecer os méritos, não é? Do jogador Cristiano Ronaldo, parece que é o seu nome, e que hoje se encontra com o presidente Donald Trump. Há poucos dias, passando os olhos por um filme que me anima de vez em quando neste mundo desanimado em que vivemos, que é Sozinho em Casa 2, com um rapazito, na altura extremamente interessante, cujo nome não vou referir, era na altura da sua perda em Nova Iorque. A família em Miami, ele sozinho em Nova Iorque. E a certa altura, hélas, que maravilha, aquele que eu hoje vejo e que alguns dizem, eu próprio, se define como o mais importante homem e dirigente deste mundo, deste e do outro, atrevo-me eu a dizer, para que ele não seja modesto, nem seja coibido, aparece num fugaz momento, respondendo a uma pergunta do nosso herói, no Plaza de New York, quanto ao local, ao sítio onde se devia dirigir, onde era a recepção? Quem era? Donald Trump.
um verdadeiro astro, um artista, que seja como informador ou herói do Sozinho em Casa 2, seja como mercadejador, seja como a da vida pessoal dele, não vou avançar, mas seja como dirigente da maior potência do chamado mundo ocidental, hoje define um pouco as nossas vidas. Até o CRIS, parece que é assim tratado familiarmente, com o devido haver e respeito, hoje está presente. Ao mesmo tempo que ontem, hoje, amanhã, o presidente da Ucrânia também anda por aí no seu périplo, ao que parece, hoje na vizinha Espanha, e felizmente para ver a Guernica. Ao que parece, outros dirigentes. Mas a nós o que é que isto nos tem a ver? Por que é que trazemos isto à colação? Só por isto. Meus senhores, o presidente francês, em exercício, o senhor Emmanuel Macron, tem definido, e independentemente de não fazer aqui a sua questão, nem eu vou intervir sobre isso, isto é para possibilitar e fomentar a questão do debate, e introduzir e terminar, da minha parte, obviamente, admitida a possibilidade de membros das suas Forças Armadas poderem vir a integrar no terreno, embora enquadrados na Organização do Tratado do Atlântico Norte, vulgarmente chamada NATO, mas também conhecida por OTAN, uma força necessária na Ucrânia, face ao conflito que lá se desenrola. Acontecerá? Não? Sim. O Reino Unido, que saiu da União Europeia, como sabemos, tem uma política muito interessante, sobretudo no campo da compra e venda de material de guerra. A Ucrânia diz-se, será ou na verdade, o presente dirá, o futuro confirmará ou talvez não, já produz cerca de metade do material que necessita. Os Estados Unidos da América, cada vez mais na linha, como aqui foi referido, da doutrina Monroe, no seu isolacionismo constante, não deixam de cuidar dos seus quintais. E o que se passa na Venezuela, e foi aqui bem lembrado noutros países, como na área, Panamá, não só, é um exemplo. E a questão que se põe é, e se daqui a amanhã, mais cedo do que tarde, para uns será sempre mais tarde do que cedo, nos vierem dizer a nós que estamos aqui, aos vossos filhos, netos, quiçá bisnetos, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos, preparem-se. Temos também que complementar o esforço que está preconizado pelo presidente francês. Presidente francês que teve o seu homólogo, como é público e notório, durante cerca de 20 dias na La Santé, na prisão. Não deixa de ser curioso, não é? Sem nenhum juízo, e na prática por isso mesmo com juízo e pré-juízo, o Sr. Sarkozy, o presidente francês, que pretende animar. A questão que eu exponho é, e se vier daqui a um mês, um ano, quiçá 2, enfim, um pouco mais, um pouco menos, a mobilização, interessar-se-ão? Ficarão preocupados? Aderirão? Acham que vale a pena? Cumprirão? Será optativo ou não? Esta questão tão simples. Mas esta questão tão simples é a mesma, como há pouco muito bem lembrado, na província de Cabo Delgado. Os ataques sucedem-se há anos e anos. Estamos a falar de Moçambique, como é evidente. E ainda não há muito tempo, os serviços estrangeiros e fronteiras e alguns tribunais portugueses, nas suas decisões, nem sempre doutas, aliás, com pouca frequência, podem ter direito a este tipo de apelo, afirmavam que era um Estado seguro, quando faziam o périplo em relação aos imigrantes e aos requerentes de asilo. E em Cabo Delgado, província do Norte de Moçambique, rica em recursos naturais, mais uma vez, quem diria, em Cabo Delgado, em Mocimboa da Praia, em Pemba, eram decapitados, assassinados, cristãos e não cristãos, apenas por uma questão, seres humanos.
Hoje parece que os tribunais já deixaram de, aqui em Portugal, pelo menos que eu saiba, aqui vale o que vale, de considerar um Estado seguro Moçambique. Como é possível? E no Sudão? No Sudão, onde a deslocação é tão ou mais gravosa do que aquilo que ocorre noutras zonas do Oriente Médio. Onde a fome, o extermínio, o assassínio sistemático. E no Sudão, meu Deus, que me permitam, não invocando o nome em vão, eu, que até sou cristão, embora um mau cristão, eu perguntarei, então no Sudão, não é até as crianças, Senhor, mas por que não falais nele, nem os colocais na vossa preocupação? Porquê? Sem falar no Iémen, sem falar no Níger, na Nigéria, e sempre presente a mesma regra que é sempre comum. Nós, e é por isso que esta iniciativa vale por si, e muitos agradeço por aqui estarem, cada um com o seu juízo, nós temos o dever, um imperativo categórico à laia kantiana de não poder ignorar e de termos de intervir. E para isso podemos saber, refletir, conhecer, pensar, não deixar que outros pensem por nós. Por isso pergunto, ao reler aqui uma nota breve, e termino, e agradeço-vos o tempo e peço desculpa à mesa pelo excesso que terá sido, com certeza. Um escrito de um dos maiores pensadores portugueses e filósofo, por acaso, ou nem tanto, Padre Manuel Antunes, de sua graça, numa nota para comemorar o 25º aniversário da Organização das Nações Unidas, breve, sob esta organização internacional intergovernamental, escrevia o Padre Manuel Antunes, jesuíta, e dizia, as Nações Unidas, reparem bem que disse aqui o Dr. Jorge Bacelar Gouveia e vários outros oradores, estamos no 25º aniversário, 1970. Eu tinha 18 anos nessa altura. 18 anos. E já alguém refletia sobre isto. Ainda não tinha sido pai, mas quase. Era aluno de Direito, penso que do primeiro ano. Ainda não tinha sido preso pela PIDE. Prisão brevíssima. Questões de verdura, mas com alguma estadia em Caxias. Mas a questão que se põe é esta. Já havia quem pensasse sobre isto e dizia a ONU apresenta várias fragilidades, não, enfim, em relação ao seu objeto, as dificuldades. Talvez se tenha notabilizado mais. A palavra é minha, com todo o respeito para Manuel Antunes, que é um mestre de sempre, nas organizações técnicas, nos organismos técnicos. E eu pus-me a pensar, e às vezes pomos-nos a pensar. A Unicef, as crianças, não é? A FAO, a fome, a alimentação, a OMS, a saúde, a vida e tantas, tantas outras. Portanto, a questão que eu deixo, e agradecendo a vossa paciência e mais uma vez felicitando todos os oradores com quem muito aprendi, concordando mais ou menos, e que espero vê-los brevemente, é esta. Que podemos nós fazer? Que devemos nós fazer? Se a coercibilidade do direito, como falava ainda há pouco, sobretudo no plano público internacional, está como está, o que é que vale a pena? Termino com uma palavra de alguém que aqui já foi laureado e considerado por esta Ordem dos Advogados, no âmbito dos seus direitos humanos, um homem da Ordem dos Pregadores, dominicano, Frei Bento Domingos, que, com a sua voz de sempre, resistente que é, foi e sempre será, dizia, e agora que se fala tanto em imigrantes, xenofobia e educação, nós somos acolhedores, não há cores,
não há religiões, não há diferenças políticas, ideológicas. Começamos todos por ser filhos de Deus. Os que acreditam. Os que não acreditam, também não há mal nenhum. Homens e mulheres, estejamos atentos. É tempo de resistir e tempo de esperança. Muito obrigado. Por uma questão de ordem, a quem quiser participar no debate, a sua identificação prévia, e eu sugeria então dar a palavra à doutora Ivone Cordeiro, de seguida ao senhor doutor António Palma, se quiserem ao púlpito, e informarem-se se a questão que querem colocar, se é à mesa ou se é algum dos oradores em particular. Doutora Ivone Cordeiro? Sim, se quiser. Tá. A intervenção possa talvez não merecer. Vai lá, é para ser gravado. As intervenções dos oradores e agora do Dr. Jerónimo Martins, tem algum atrevimento da minha parte vir aqui ainda por cima, aqui em cima. Bom, mas de qualquer forma, já que estamos em debate, e aproveitando, gostaria só de dizer o seguinte. Primeiro, gostaria de perguntar ao Dr. Jorge Bacelar Gouveia, uma vez que defende, e bem, na minha opinião, que os Estados têm direito a defender a sua soberania. Então, eu pergunto se, nessa situação, a Rússia também, começada a ser cercada pela NATO, e como aqui se disse num dos anteriores oradores, sujeita aos canhões nas suas fronteiras, se a Rússia também não tem o direito a defender-se preventivamente e, aliás, aí fazendo apelo à história, que se falou também, uma vez que a geopolítica é a geografia e a história. Essa é uma questão. A outra é como é que é possível a União Europeia, os dirigentes da União Europeia, que era uma... não sei como é que digo, a União Europeia, um conjunto de Estados com uma grande importância no mundo, como é que hoje está perfeitamente, eu não sei, subjugada, será assim, aos interesses que não são os seus. E, por exemplo, como é que se explica a União Europeia estar a oferecer e tão empenhada na guerra da Ucrânia e, por exemplo, dando até armas e oferecendo armas, e, por exemplo, em Gaza nada fez, como aliás há pouco tempo lembrou um candidato a Presidente da República, António Filipe. Como é que para Gaza a União Europeia não existiu? E depois, por fim, também já agora, em relação à guerra, se nós chegarmos a sair deste perigo de guerra nuclear em que estamos mesmo, quer dizer, no tempo da Guerra Fria conseguiu haver, apesar de tudo, houve racionalidade para evitar isso e agora, em vez de avançarmos no sentido do progresso, estamos a voltar à Idade Média. Bom, mas se passarmos esse perigo, pergunto se a guerra que está agora mesmo entre os Estados Unidos e a China, que parece que será essa a guerra maior que aí vem, eu gostaria só de ouvir um comentário, o seguinte: parece que neste último encontro que houve entre o presidente Trump e o presidente da China, que justificada, parecia com a justificação de acabar com o problema da guerra das tarifas, mas parece que, na verdade, o que estava por baixo, ou o que esteve presente nesse encontro, tinha mais a ver com uma guerra
como é que eu vou dizer, de produtos, de pequenos equipamentos de informática produzidos na China e que a China, perante a guerra das tarifas, decidiu suspender essa produção de equipamentos e parece que os Estados Unidos e a Europa e a Alemanha até estiveram com a indústria automóvel parada e, enfim, e aí a China terá ganho essa guerra pelos equipamentos informáticos e essa guerra económica. E por aqui me fico. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu daria também já a palavra ao Sr. Dr. António Palma, para querendo colocar a sua questão, e depois daria aqui à mesa, se assim o entenderem por bem, depois cada um que queira dar a sua resposta. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer e saudar o facto de terem organizado esta conferência, mas, no que me toca a mim pessoalmente, fiquei muito maltratado com o que ouvi hoje aqui. Deve ter problemas estomacais, com certeza, mas, de facto, estou completamente em desacordo com estes cidadãos portugueses. Eu sou um cidadão alentejano que tem memória do sangue vertido pela Catarina nos Campos de Quintos, e o criminoso Carrajola também existe em Moscovo. Só que a diferença é que o Carrajola matou uma mulher e o Carrajola de Moscovo já matou muitos milhões. Síria, Alepo, lembrem-se de Alepo. Já matou muitos milhões. Lembrem-se de Grozny. Lembrem-se de Ossétia do Sul. Enfim, é inacreditável ouvir aqui pessoas. E eu sinceramente, eu não gosto de me dirigir a pessoas, mas há aqui um senhor que é que tem que me dirigir. Professor Sr. Romano Marques, você hoje desiludiu-me profundamente. Profundamente. Eu tinha uma pessoa a quem eu considerava, mas que efetivamente a partir de hoje, zero. É evidente que vocês dirão, então, mas quer dizer, agora as pessoas não podem ter opinião. Claro que podem ter opinião, mas como eu não me esqueço de Catarina, também não me esqueço do Holodomor, que matou 4 milhões de ucranianos, o Stalin. Ninguém fala nisso, chuta para fora. Mas já agora, gostava de dizer uma coisa. Nós temos 3 homens, um já saiu, 2 em posições muito importantes. E é triste ter esses homens naqueles lugares. Muito triste. Vamos começar pelo primeiro. O Dr. Durão Barroso. Que se saiba, não há nada de obra feita. Teve 10 anos na Comissão Europeia. Não me consta que tenha feito alguma coisa. Nem pela paz, porque já havia Grozny, já havia muita coisa. Não consta. O que consta é que ele foi recrutado logo em 2016 para o Golden Sachs. Aliás, temos agora lá uma vedeta chamada Pedro Costa, que é o jovem diretor mais jovem espetáculo. Os portugueses, apesar da sua coluna bífida, conseguem esses lugares. Eu fico espasmado. É incrível. Temos outro senhor no Conselho Europeu. Há uma senhora que se chama Carla Callas, foi aos Estados Unidos para se encontrar com o senhor Rubio. Ele mandou-a passear, não a atendeu. O senhor Presidente do Conselho, nem uma palavra. Nem tus, nem mus. Nada. Aí temos um português valente. Depois temos o senhor António Guterres. Uma tristeza completa. Uma tristeza completa. Vocês falam em tudo e esquecem-se aqui dos nossos vizinhos sauris, que estão há mais de 10 anos à espera que a ONU faça o tal referendo. E o que é que nós vemos?
O senhor Macron foi o primeiro a dizer assim, muito bem, a autonomia, que lindo temos a autonomia no Saara Ocidental. Diz o Pedro Sánchez, grande homem de esquerda. Olha, parece-me interessante a proposta do rei. Parece-me interessante. Então, fiquemos assim. E o senhor António Guterres vai sair na penumbra, carregado de mágoas, certamente, e sem mexer uma palha para o referendo no Saara Ocidental. E como sabem, 120 e tal mil sauris estão em tendas na Argélia, e como vocês sabem, a Argélia não é flor que se cheira neste momento. Uma tirania, não é? Que também ninguém fala. Que os jornalistas têm que fugir, porque são mortos, não é? Então, duas perguntas. Eu, considerando o antes, Dr. Soromenho Marques, fazia-lhe a pergunta, não é? Que democracia é que o senhor... Há bocado ouvi esta senhora dizer uma coisa que, para mim, é inacreditável. Dizer, porque a Rússia tinha que atuar porque a OTAN estava a chegar. E então a pergunta para o doutor é a seguinte, se o senhor quiser responder. Que democracia é do senhor? Então quer dizer que os ucranianos não têm direito a escolher ir para a NATO, ir para a União Europeia? Não têm esse direito. Não é? Porque têm que estar, não é, subjugados ali aos russos. Aqui ao doutor, gostei muito da sua intervenção e agradeço-lhe por facto, o senhor, pronto, claro, né, diz as coisas como deve ser. A pergunta era esta. Como sabe, há agora uma polémica sobre os italianos que iam disparar, não é, para o corredor de Sarajevo, lá para a Avenida dos Snagpas, não é? A pergunta é, o TPI não pode fazer em nada? Obrigado. Muito bem, muito obrigada pelas suas questões. Então, eu vou dar a voz aos intervenientes, aos oradores, quem foi interpelado diretamente que o quiser fazer, e se calhar por ordem das intervenções. Muito bem. Muito boa tarde, de novo, e também um agradecimento pelas perguntas que fizeram. Desde já também de novo saudar o Dr. Jerónimo Martins, que nos brinda sempre com magníficas intervenções, e dizer-lhe que é sempre uma grande honra receber estes convites para participar. Talvez aqui dos que estão aqui eu seja o mais repetente no bom sentido da palavra, não é no sentido académico, repetente no bom sentido da palavra. Realmente tenho sido convidado por diversas ocasiões para estas iniciativas, já muito meritórias. Portanto, aqui uma saudação especial ao Sr. Presidente desta Associação. Em relação às questões que penso que eu posso responder, da doutora Ivone, que faz penso que faz uma pergunta que tem a ver precisamente com a questão da Rússia. De facto, é uma questão de saber se a Rússia pode agir na lógica da legítima defesa preventiva. Pois, o problema é que isto faz lembrar um pouco aquele dilema da intervenção humanitária também. Qual é o problema da intervenção humanitária? Que hoje tem outro enquadramento internacional, que é o seguinte: a intervenção humanitária justifica-se quando um Estado terceiro vai intervir noutro Estado perante o massacre da sua população, quando esse Estado não faz nada, ou são as autoridades desse Estado que estão a massacrar a sua própria população. Portanto, é o ditador ou são os governantes de um Estado que estão a assassinar a sua própria população, e então há um Estado terceiro que deve ou não intervir, passando por cima, digamos assim, da soberania territorial, em nome de um bem maior, que é, neste caso, a defesa, a salvação de um grupo que está a ser massacrado de genocídio. Portanto, o conceito de genocídio é um homicídio em larga escala por razões de ódio religioso, étnico ou cultural. E claro que aqui o problema, antigamente dizia-se que só podia haver intervenção com autorização do Estado, mas é evidente que o Estado nunca dava autorização. Havia o problema também de saber se a intervenção era uma intervenção boa ou má, no sentido boa, que era mesmo para salvar as pessoas, ou era má, porque era para meter lá, digamos, informadores e para saber coisas, digamos, de inteligência interna do próprio Estado. Enfim, isso é outro assunto. Mas é evidente que hoje chegamos à conclusão que o velho conceito do domínio reservado dos Estados, ainda está na Carta das Nações Unidas, é um dos princípios que lá está, o domínio reservado dos Estados, hoje é um conceito muito diferente daquilo que era. Há várias teorias sobre isso, teorias jurídicas, teorias políticas, não vou agora falar sobre isso.
Lembro só que uma vez, numa disciplina de Direção ao Público, no meu 4º ano, fiz um trabalho sobre isso. Já confesso que não me recordo bem o que é que eu escrevi. Mas o domínio reservado hoje, de certeza, não inclui a proteção de direitos humanos. Onde há direitos humanos, não há domínio reservado dos Estados. E, portanto, há, digamos, um dever até universal, aliás, é isso que hoje se fala, a responsabilidade de proteger. Já não há um direito, nem um dever, mas uma responsabilidade de proteger quando realmente um Estado está a massacrar a sua população e os outros devem acudir, devem intervir para proteger essa população. Portanto, aqui é um caso em que há um conflito entre o direito à integridade territorial e um outro direito de proteção das pessoas que estão nesse território. Não é bem isto que se passa, obviamente, na Ucrânia, é que é muito diferente. Agora, na verdade, há aqui uma coincidência trágica, é que a Ucrânia, a partir do momento em que se torna um país independente, a partir do momento em que acabou a União Soviética, a Ucrânia deve dispor do seu próprio destino e, portanto, deve escolher livremente o seu destino, de acordo com eleições que sejam democráticas, obviamente. Era só a questão que coloca a questão da NATO. Eu diria que acho que a Rússia não tem razão, por uma razão muito simples, e pode ser uma ingenuidade da minha parte, mas que eu saiba, a NATO não é uma organização de ofensiva, não é uma organização militar ofensiva, é uma organização militar defensiva. É isso que lá está escrito, pelo menos é isso que eu vejo. No artigo 4º e no artigo 5º, o tratado é uma organização de defesa coletiva. E mais, eu recordo, quando é que a NATO foi quando o Tratado de Atlantar foi aprovado, foi criado, até se colocou o problema de saber se era contrário às Nações Unidas. Porquê? Porque as Nações Unidas têm uma norma no artigo 103 que diz que não pode haver acordos regionais que estejam em contradição com as Nações Unidas. E qual era o problema da NATO quando foi criada? Pôs-se o problema de saber se a NATO poria em causa o monopólio do uso da força que estava atribuído às Nações Unidas. E entendeu-se que não. Porquê? Porque a NATO assumiu-se sempre como uma organização de contratualização da legítima defesa, não como contratualizar, digamos, a intervenção militar ofensiva, mas apenas para contratualizar a legítima defesa. Assim como nós podemos defender a nossa casa através de uma empresa de segurança, mas a empresa de segurança defende só a nossa casa, não está a atacar as pessoas que não estão na nossa casa. Em princípio é assim que deve ser. E, portanto, se a NATO tem uma estrutura de legítima defesa, embora coletiva, portanto, e isso é possível, nós estamos num autocarro, se vemos uma senhora velhinha a ser roubada, nós vamos defender essa velhinha, não vamos deixar que ela seja roubada, que eu saiba. Ou se alguém a quer matar, nós vamos proteger essa velhinha, não vamos deixar que ela seja morta, que eu saiba. Portanto, nós temos a legítima defesa de nós próprios, mas também dos outros semelhantes ou aqueles com quem nós estamos em relação. E, portanto, a NATO coloca os países em relação a uma legítima defesa coletiva. Legítima defesa coletiva. Agora, há mais alguma coisa do que isto? Claro que a NATO depois, obviamente, por causa dessa ideia da defesa defensiva ou preventiva, tem depois, obviamente, tem um treino militar, tem uma doutrina militar comum, tem, obviamente, obriga a ter equipamentos militares. A questão agora do PIB, que deve ser feito para a NATO e que tem feito realmente uma insistência dos Estados Unidos, que eu acho que é compreensível, porque, na verdade, a NATO tem defendido sobretudo a Europa e não os Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisam da NATO para nada. A Europa é que precisa. A verdade é essa. E agora, no caso da Ucrânia, só por ter um vizinho chamado Rússia, a Ucrânia está impedida de decidir se quer aderir à NATO ou não. Acho que é uma resposta difícil de dar, porque eu acho que isso faz parte da soberania da Ucrânia. Eu já estive na Ucrânia 2 vezes. Aliás, uma vez foi feita aqui pelo general Agostinho Costa, aliás, uma bela cidade, Odessa, dei lá umas aulas uma semana. Uma bela cidade, de facto. Tudo muito triste o que se está a passar na Ucrânia. Mas eu, quando fui lá nessas conferências, foi em 2011, eu percebi realmente qual é o problema da Ucrânia. É que a Ucrânia está dividida ao meio. É metade dos ucranianos querem a Europa e outra metade querem a Rússia. O problema é esse. Eles não se conseguem entender. O país está dividido brutalmente. E, aliás, até na própria língua, o ucraniano é muito parecido com o russo. Acho que é uma diferença só de sotaque, pouco mais do que isso. É um pouco mais. Mas muitos, na altura falavam russo, depois deixaram de falar russo, já não queriam falar russo. Portanto, sobretudo aquela zona realmente oriental, é uma zona realmente pró-russa, isso é verdade. Porque há muitos familiares, zona de Donetsk, zona de Lugansk, realmente essa zona. Odessa está mais em baixo, está no Mar Negro. E, portanto, eu percebi nessa altura que o problema se ia colocar. Agora, mas eu acho que tem que haver aqui uma solução de compromisso. Vamos lá ver. Olhando também para trás, a NATO, o que é que a NATO fez de guerras ofensivas? A NATO tem algum historial de guerras ofensivas que façam com que a NATO não seja de confiança
e que seja um perigo para a própria Rússia. Acham que a NATO vai invadir a Rússia? Desculpem lá, acho que ninguém acredita numa coisa dessas. Acham que alguém pode acreditar nisso? Isso é a mesma coisa que acreditar no Pai Natal. Acham que a NATO tem alguma possibilidade de invadir a Rússia? De quê? De levar as tropas até Moscou e destronar Putin? Acho que não, sinceramente, não acredito. Mas pode ser a minha ingenuidade, pode ser que ainda esteja a acreditar no Pai Natal. Portanto, agora, eu penso que, portanto, respondendo agora diretamente à questão, sem fugir da questão, acho que não há nenhuma legítima defesa preventiva, nem, digamos, na versão norte-americana que vai além da letra do artigo 51, que justifique proibir a Ucrânia de ter as suas opções do ponto de vista de política internacional e de cooperação, digamos, na União Europeia ou de cooperação militar. Claro que isto aconteceu, a guerra é um facto. Acho que toda a gente quer a paz. Se me disser que se a paz pode passar por uma situação de neutralização da Ucrânia em relação a essa matéria, admito que sim. Penso que é um caminho que eu acho que é promissor. Mas a neutralização tem que servir para os dois lados. Portanto, a Ucrânia também tem que se garantir que não terá concedido bases da NATO no seu território, mas também não volta a ser invadida pela Rússia. Porque, entretanto, já tinha havido outra guerra, tinha havido acordos de paz, mas, entretanto, os acordos de paz foram outra vez violados pela Rússia. Os acordos de Minsk foram violados outra vez. Não é? Isso não é verdade. Pronto. Então, mas olha a minha visão das coisas. Isso não é verdade. Em relação à questão que colocou também o colega, é mais difícil, porque o problema do TPI é que tem uma tipologia de casos para os crimes mais severos. Tem que ser crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Os crimes de guerra são os crimes que ocorrem quando há uma situação de guerra, violando as leis da guerra, usar armas proibidas, armas químicas, usar a perfídia, não a astúcia, por exemplo, como meio de guerra. Portanto, é nessa lógica. E, por outro lado, os crimes contra a humanidade são crimes realmente muito graves e penso que crimes de criminalidade organizada que fazem uma alteração da ordem pública não me parece que tenham a gravidade suficiente para poderem ser abrangidos pela jurisdição do TPI. No que respeita à questão territorial, a Itália faz parte do TPI, como é evidente, acho que o estudo foi aprovado em Roma, também era mal que não fizesse, não haveria esse problema, mas penso que é um problema de qualificação dessa conduta que julgo que não pode ser incluída na questão do TPI. Já agora, só para completar a questão do TPI, o TPI, apesar de tudo, ficou muito aquém daquilo que podia ter sido, porque mesmo o TPI foi aprovado ainda não tinha havido 11 de setembro de 2001, foi em 98. Mas já na altura, aliás, quando fiz este livro, estive a estudar esse assunto, já na altura se discutia a questão do terrorismo, embora o terrorismo só tivesse tido um salto de gigante com o terrorismo jihadista a partir de 2001, quanto o ataque às Torres Gêmeas. Mas já nessa altura, os trabalhos preparatórios, se discutia a questão do terrorismo. Porque o terrorismo sempre existiu, o terrorismo ideológico, as Brigate Rossi que mataram o Aldo Moura em Itália, as Baader-Meinhof na Alemanha, ou o terrorismo nacionalista do IRA, ou da ETA no País Basco, que matou 800 pessoas em 50 anos. 800 pessoas. Agora já acabou a ETA, já se foram embora, já se extinguiram, mas mataram 800 pessoas em 50 anos. Ou talvez mais. 900. Portanto, é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Por causa da história de reconhecer um Estado do País Basco. Portanto, isso também é terrorismo, mas essa questão não foi incluída no TPI. Outra coisa que podia ter sido, talvez, mas os Estados não quiseram, pelas razões que disse, aliás, o Sr. Engenheiro Agostinho Costa, o professor General Agostinho Costa, que não sei se é engenheiro, mas até parece que às vezes é engenheiro. Fala tão bem das armas que parece engenheiro. Mas que é a questão do narcotráfico, porque, na verdade, o narcotráfico, vamos lá ver, os Estados Unidos não quiseram que o narcotráfico ficasse incluído na tipologia dos crimes do TPI. Eu, num certo sentido, percebo qual era a questão dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos quiseram manter, digamos, a sua política criminal, digamos, de rédea curta, porque com certeza que eles têm. Nós não temos, ao nosso lado, nós não temos o México, que agora também é produtor, não é só distribuidor, não temos a Colômbia aqui ao nosso lado, nem o Peru. Mas os Estados Unidos têm. E é natural que eles tenham querido reservar, digamos, o combate nesse aspecto do ponto de vista do narcotráfico. De toda a maneira, penso que o narcotráfico não é só um problema norte-americano, é um problema também, sobretudo, europeu. E eu acho que esse crime devia ser também incluído no TPI, mas não foi. Houve uma alteração já ao tratado no Acordo de Kampala de 2010, foi feita uma alteração. A questão do turismo não se colocou-se uma coisa muito triste, foi atrasar uma vez mais a ativação do crime de agressão, porque o TPI também prevê que quem começa uma guerra ilegalmente seja condenado, lá está, no artigo, penso que 7º do TPI, o crime de agressão. Portanto, há 3 crimes contra a humanidade, um deles é o crime de genocídio, crimes de guerra e crime de agressão. O crime de agressão é a violação da integridade territorial de um Estado. Isso não foi ativado,
claro, pelas grandes potências, porque querem ter, digamos assim, rédea solta para invadir o país que lhes apetecer, como é óbvio. Mas isso ficou mais suspenso. Mas penso que, digamos, respondendo à sua pergunta diretamente, penso que dificilmente se encaixaria na tipologia dos crimes de TPI. Muito obrigado. Muito bem. Já agora, Então, se calhar... sou professor. Sim, tem aqui. Fui interpelado diretamente pelo Sr. Dr. António Palma e queria dizer-lhe várias coisas. A primeira é que é pena que, num debate que, por definição, implica a presença de posições diferentes, a defesa de uma determinada tese implica uma desvinculação de natureza pessoal, ou seja, na sua intervenção, que eu saúdo, porque foi uma intervenção que, de alguma forma, tornou pública uma, digamos, divergência de natureza interna, não é? Que se tornou pública, mas aquilo que, digamos assim, o convidava a refletir é porque é que a discordância em relação à minha posição, relativamente à sua, em relação ao tema da guerra da Ucrânia, suscitou uma espécie de morte de caráter em relação à imagem que fazia de mim anterior, não é? Eu penso que tenho uma explicação para isso, vou apresentá-la, e que é o seguinte, é que todos nós, pelo menos desde que a guerra começou, vivemos num banho de cultura, numa propaganda organizada, de uma violência como... Eu escrevi, eu tinha 15 anos, como o Dr. Jerónimo Martins, não fui preso pela PIDE, mas com 15 anos fui objeto de uma, como dizer, interpelação da censura em Setúbal. Eu escrevi para os jornais de Setúbal e escrevi um artigo sobre o Chile em novembro de 63, pouco depois do golpe. E o responsável da censura telefonou para o diretor do meu jornal, muito irritado, porque o meu artigo porque ele tinha deixado de passar o artigo, e em Lisboa disseram que o artigo deveria ter sido proibido, não é? E só não me aborreceram porque eu tinha 15 anos, era um miúdo do liceu, portanto, quer dizer, em princípio, não é? Mas eu já até escrevi sobre esta história porque, de facto, neste momento, eu penso que o Dr. António Palma, de forma inconsciente, reagiu um bocadinho no reflexo de Pavlov a esta campanha que está construída para fazer o seguinte: se nós não pensamos que a Rússia é má, que o Putin é um diabo e que a Ucrânia são santos, então é porque somos putinistas, não é? Portanto, se nós temos uma opinião diferente em relação à guerra, não é? E se nós pensamos de forma alargada nesta guerra, o que é pensar de forma alargada? É pensar qual é o papel de Portugal nisto tudo, quais são as consequências das posições que tomamos, qual será o resultado desta posição ou daquela, não é? Portanto, eu penso que reagiu de uma forma muito passional, e de facto as paixões fazem parte da condição humana, mas também são responsáveis por muitas coisas que correm mal na humanidade. A segunda coisa que lhe queria dizer ou recomendar, de forma totalmente amigável, porque o que eu vi foi uma pessoa que teve a coragem de dizer coisas desagradáveis ali, na presença do interlocutor que tinha com quem estava a discordar. Isso, eu saúdo isso, não é? Eu saúdo isso. Gosto sempre das pessoas que são capazes de expressar publicamente as suas opiniões. É por isso que eu, contra a corrente esmagadora da opinião pública portuguesa, que está totalmente controlada por uma propaganda internacional, eu assumo as minhas posições. Mas, como segunda nota, eu recomendava vivamente que, quando forem acessíveis os documentos que apresentei, que consulte aquela página que tem uma série de links, nomeadamente aquele documento que remete para 114 documentos que estiveram entre 1990 e 2022, portanto, quando começou a invasão, que notam todo o processo, toda a complexidade do processo que levou
à invasão russa. Terceira observação. Estamos aqui a trabalhar em torno dos temas que nos foram dados, não é? Pela Associação dos Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa. E o tema central é Direito Internacional e Geopolítica da Guerra. Foi nesse domínio que eu me situei. Ou seja, eu não fiz nenhuma consideração sobre a estrutura moral de qualquer dirigente. Não é? Aliás, em relação à estrutura moral de qualquer dirigente, eu lembro-me sempre de uma coisa que o Saint-Just, um dos jacobinos franceses, que seria também vítima da própria Revolução, durante o julgamento do Luís XIV, que foi feito na Convenção, porque do Luís XVI, perdão, na Convenção, porque, como é habitual, o impeachment é feito pelo poder legislativo. Houve uma divisão na Convenção entre um partido que defendia que o rei devia ser condenado à morte, o Saint-Just defendia essa posição, e uma outra que tinha no Marquês de Condorcet, uma figura notável, e um homem de grande visão, enfim, uma figura extraordinária, que defendia, sim, ele devia ser reconhecido como tendo cometido o crime de traição, mas deveria ter sido poupado porque é do interesse da França poupar o rei culpado em vez de o tornar um mártir. Claro que foi a posição mais extremista que prevaleceu. Mas há uma coisa que o Saint-Just disse e que se aplica, penso eu, sem exceção. O professor Adriano Moreira, por quem tive uma grande amizade e tive o benefício também de ser amigo, de ele me considerar amigo, dizia uma coisa que eu sempre achei que era uma metáfora, que era a santidade política. Ele dizia, há umas quantas... Bom, mas também ele reservava isso a pouca gente, nomeadamente era o Mandela sim, era basicamente o Mandela. Penso que o universo terminava aí, não é? A santidade política. Porque, como dizia o Saint-Just, não é preciso procurar, como é que ele dizia, não se pode reinar e ser inocente, não é? Ou seja, o exercício do poder político, seja em que regime for, implica entrar num plano de realidade em que as considerações do bom e do mau há um processo, digamos aqui, de destruição, não é? Aliás, o Cícero dizia justamente que quem governa deve pensar na salvação do povo, não é? O salus populi salus populi suprema lex est, não é? Esto. E isso significa que, em muitas circunstâncias, um estadista tem que fazer coisas e tem que decidir coisas que, como cidadão individual, nunca faria, não é? Portanto, eu acho que uma das coisas da propaganda que faz as pessoas terem reações tão agressivas como o António Palma teve, é justamente a ideia de que existe um lado que é o lado do bem, nomeadamente quem faz muito essa propaganda, que sabemos que são os nossos amigos e aliados americanos, não é, que fazem essa propaganda, mas é preciso, eu gostaria de recordar que, mesmo na democracia americana, sobre a qual muito escrevi e que conheço razoavelmente bem, existe uma história também de profunda violência política, não é? De profunda violência política, não é? Um dos seus maiores presidentes, o JFK, o John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado e ainda hoje, o que sabemos e o que não sabemos está naquela zona fantástica de flutuação documental, não é? Agora, o que sabemos é que não foi, de facto, um anódino, não é? Que poderá ter carregado na arma, não é? Mas ele executou ordens. Aliás, foi sabiamente executado depois também, não é? Para que não pudesse falar, não é? Portanto,
E de facto, é nessa perspectiva geopolítica que eu referi. E quando a invasão aconteceu, independentemente do facto de, como nas coisas que eu disse, dos meus artigos de 2014, 2015, eu perceber que a guerra iria a caminho, não é? Iria a caminho. Apesar disso, e pensando no interesse português, aquilo que eu recomendava num artigo logo a seguir à invasão era o seguinte, era que a posição de Portugal, medindo tudo aquilo que está em causa, o facto de sermos membros da NATO, de termos uma base americana nas Lajes, pela qual ainda recebemos algum dinheiro, esperemos que, como o Sr. General hoje me informou, há países que têm bases militares e ainda por cima pagam para as manter, não é? Talvez, ainda não chegámos aí, não chegámos ainda aí. Não falta muito. Exatamente. Tendo em consideração toda essa gama de aspectos atuais, mas pensando também no futuro, não é? Ou seja, pensando que a ordem internacional está a mudar. E há muitos dados, muitos indicadores, o António também, o Queiroz referiu isso. O que seria prudente da parte de Portugal seria alinhar na condenação da invasão do ponto de vista do direito internacional, não é? Mas limitar, digamos assim, o envolvimento do conflito a aspectos de natureza humanitária, ou seja, aceitar refugiados ucranianos, dar apoio humanitário, mas nunca se envolver em qualquer tipo de ação militar, porque a isso não somos obrigados. Não éramos nem somos. Ou seja, a NATO, a Ucrânia tinha, de facto, oficiais da NATO que durante anos e anos armaram aquele exército que é o exército poderoso, que tem estado estes anos todos a resistir, não é? Evidente, com muitas armas do Ocidente. Mais do que seria de esperar. Há um enorme apoio militar de armas, mas durante todos aqueles anos, entre 14 e 22, houve de facto uma ação de instrução militar por parte, não é tanto da NATO, é de países da NATO, nomeadamente a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, que, no fundo, permitiram depois... Porquê? Porque, de certa forma, a estratégia era ver até onde é que a Rússia resistiria. Essa foi a estratégia, não é? E quando a invasão acontece, nós já temos os jornais todos com os editoriais feitos, com as mesmas expressões em todo o lado. Mas, concluindo o meu raciocínio, e termino já. Eu, nesse artigo, pensando como cidadão português e pensando no interesse de Portugal, a minha posição era, repito, independentemente do histórico, não é? Há um ato concreto de violação de fronteiras reconhecidas, sim senhor, condenação. Não é? Mas não envolvimento militar, primeiro, porque não somos obrigados, a Ucrânia não é um país da NATO, não há o artigo 5º, e em segundo lugar, porque é do interesse de Portugal que essa situação, que nunca deveria ter acontecido, que poderia não ter acontecido, não é? Houve muitas oportunidades para que não acontecesse, antes de 2008, antes de 2014, os dois Minsk, não é? que foram o acordo de Minsk, que foi, aliás, apoiado pelas Nações Unidas no Conselho de Segurança e que procurava reconhecer para as regiões russófonas, exatamente, que não é só o Donetsk e o Lugansk, mas que é sobretudo o Donetsk e o Lugansk, reconheceram que é um estatuto de autonomia no quadro da soberania ucraniana. Ou seja, isto são documentos. A diplomacia russa, até 2022, defendia justamente que, lembrem-se que Putin só reconheceu as repúblicas de Donetsk e de Lugansk como soberanas na véspera da invasão. A invasão é 24 e só em 23 é que o Putin faz um discurso a dizer que, finalmente, eu digo finalmente porque desde 2014 que esses Lugansk e Donetsk estavam a pedir a integração na Rússia. Não é? E certamente
olhando para o interesse do país do ponto de vista mais global e ao interesse em manter as boas relações com a União Europeia, apesar das sanções, certamente que a direção russa tomou a decisão de não reconhecer essas entidades como autónomas. Portanto, na minha perspectiva, a posição portuguesa mais realista teria sido essa que eu referi, e isso teria sido importante para quê? Teria sido importante para dar um contributo para que a diplomacia regresse. Porque, como eu mostrei na minha intervenção e procurei demonstrar, o caminho que nós temos pela frente não é um caminho de rearmamento, aumento. Aliás, porque, enfim, mesmo o rearmamento nós ficamos com a ideia. Os valores anteriores, em 2022, se nós compararmos os orçamentos da OTAN, mesmo sem a Finlândia e a Suécia, com o orçamento militar da Rússia, em 2022, nós tínhamos uma relação de 17 contra 1, não é? 17 para 1. Não é? Portanto, evidentemente que estes 5% vão interessar certamente a muitas empresas, nomeadamente norte-americanas, mas não só, empresas metalúrgicas e do setor metalúrgico que vão passar a construir não automóveis, mas tanques, não é? Mas, de facto, pensar que há uma solução militar para esta guerra é, infelizmente, uma ilusão, e uma ilusão que a única vantagem que tem é que os iludidos depois não estarão cá, porque os desiludidos também não estarão cá, não é? Portanto, aliás, eu agora estou a citar o JFK, que durante a crise dos mísseis de Cuba, ele tinha lá uns generais que diziam, vamos a Cuba e bombardeamos aquilo tudo. E ele sempre procurou, de alguma forma, controlar as coisas e finalmente chegou a um acordo com o Khrushchev, um acordo interessante, que mostra a sensatez dos dois lados, e ele dizia, bom, aqueles generais que me aconselharam a começar a Terceira Guerra Mundial sabiam uma coisa, é que depois eu não podia chamá-los à responsabilidade. Não. O senhor general, se quer dizer alguma coisa? Senhor professor? Sim, posso acrescentar rapidamente. Obrigado, Sr. Professor. Aliás, não me foram dirigidas as perguntas, mas há um conjunto de questões que eu gostaria até de complementar aquilo que foi dito. A doutrina do shock and awe, isto é, o choque e pânico, é uma doutrina americana, não é israelita. Okay? E nunca me esqueço, quando começou a Primeira Guerra do Golfo, um senhor que é o pivô da RTP1 estava excitadíssimo a ver Bagdade a ser pulverizado. Convém não termos double standards, não é? Porque uma vida humana vale tanto em Gaza como vale em Israel, como vale noutro. A Ucrânia era isto. Eu não trouxe de propósito imagens porque quis incidir na palavra. A Ucrânia só existe depois da União Soviética ter ido, não é? Lamento muito eu não gosto de falar na Ucrânia porque está muita tensão ainda. Há aqui muita tensão no ar. Muita tensão no ar. Muita emoção no ar. Muita emoção no ar. Aliás, a guerra tem várias dimensões e vários domínios. Os domínios são o espacial, o aéreo, o terrestre, o naval. As dimensões, uma delas é a cognitiva, é a física e nós fazemos parte da guerra. Nós somos um campo de batalha da guerra. E a comunicação conquista-nos. A dificuldade é a linha que falamos há pouco, a linha da ágora. É estarmos no lado dos observadores. Okay? Isso é importante. A Ucrânia é constituída, alguém aqui disse que, pois, de um lado falam de uma língua, do outro lado depois falam. A Galícia era Polónia, não é? Lviv, ou Lvov, como lhe chamam os russos, fazia parte da Galícia. A outra parte da Galícia chamava-se Cracóvia. Portanto, e os polacos olham para aquilo como terra deles. Não nos podemos esquecer que metade da Ucrânia, ou metade da Ucrânia, ou a parte ocidental da Ucrânia, foi a parte da Polónia que ficou no Tratado de Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov, quando acabou, é porque a história é importante nestas coisas. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou,
Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Ribbentrop, pelo lado alemão, que invadiram a Polónia, como nos recordamos, e os soviéticos invadiram a parte ocidental. Como o Stalin ganhou a guerra, ficou com a parte da Polónia que tinha conquistado, não é? Os polacos depois foram compensados com a Silésia e com a Pomerânia. Ninguém perguntou aos alemães se abdicavam da Silésia e da Pomerânia, não é? O rio Oder-Neisse foi-lhes imposto. Ora bem, porque é que nós olhamos, não permitimos que os catalães se independentizem? Não é? Houve a conferência da CSCE em 1975, onde dizem que Brezhnev e, na altura, Nixon, se a memória não me atraiçoa, acordaram que as colónias portuguesas ficavam no Império Soviético e Portugal ficava no mundo ocidental porque estávamos na NATO, como na Grécia, não é? Na Grécia, quem expulsou os nazis foi o Partido Comunista. Mas depois, como a Grécia é o berço da democracia liberal, o Churchill retirou o tapete, se me permitem, não é? São pormenores técnicos. Os Estados são todos iguais, mais uns são mais iguais do que outros, não é? Pois a União Soviética era um país. Se os Estados Unidos se fragmentarem amanhã, o Arizona não é um país. É uma parte do Estado Federal. Como o Rio Grande do Sul também não é um país. A União Soviética era um país. Mas a Jugoslávia, os Estados jugoslavos foram desenhados por Tito. E Tito era um croata. Era comunista, era um croata. Houve um tenente-coronel que perguntou ao Churchill, não é? Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que nós estamos a apoiar os comunistas? Quando temos lá a guerrilha Chetnik, Sérvia. Porque a guerrilha Chetnik era pró-russa, não é? Era pró-russa. Então, já na altura, o Churchill respondeu-lhe, porque nenhum de nós vai lá viver a seguir. Okay? Portanto, como dizíamos, os Estados, a Croácia, a Bósnia, tudo aquilo foi desenhado por um croata, naturalmente, para que não se fragmentasse. Quem fragmentou a Jugoslávia fomos nós. Foi a Alemanha e foi o Vaticano. Não me venham com... Porque a realidade é... Havia um presidente do México que dizia muito longe de Deus, mas muito perto dos Estados Unidos. O Novo México, o Arizona, tudo aquilo é México. Era México. Façam favor de devolver aquilo que pertence aos outros. Se os russos meterem unidades... Aliás, não vamos a isso. Quando os chineses disseram que iam abrir uma base nas Ilhas Salomão, que fica a 1000 quilómetros da Austrália, a Austrália veio dizer nem pensar. Portanto, os Estados não são todos iguais. No direito, na desordem internacional, reina uma coisa, que é os interesses. E reina uma coisa, que é o poder. O poder. E o poder assenta numa coisa, que é na força. É na força. E já agora, hoje, um inefável que aqui foi referido, mas que já nos meteu na guerra do Iraque, não é? Veio um inefável político português, veio dizer se a Polónia entrar em guerra, vamos entrar em guerra com a Rússia. Este senhor não faz ideia qual é o tamanho do exército português. Eu sou militar, sei qual é o tamanho do exército português. Quando ouvimos o chefe de Estado-Maior do exército português, não é? Tranquilamente, dizer que temos um exército que está a 35% em praças, isto é, em soldados, um exército que tem 35%, é um exército que não existe. Um exército, que o que conta é o exército. O que conta é o exército, é quem morre. São os soldados do exército. Perdoem-me a exaltação, 11.395 militares do exército. Não dá para tomar uma cidade na Ucrânia. Não dá para tomar uma cidade na Ucrânia. Já agora, para mim, Sra. Doutora, dê-me apenas a tolerância num aspecto. As Nações Unidas decretaram uma coisa. R2P. Responsibility to Protect. Não estamos aqui a discutir a filosofia da segurança. Mas a segurança deixou de ser centrada no Estado
e passou a ser centrada nas pessoas. Por isso que hoje não se fala em segurança do Estado, fala-se em segurança humana. E é esse valor das Nações Unidas, a responsabilidade pela proteção, o R2P, que nos cabe defender. E já agora, para terminar, eu estive na Jugoslávia em 92, 93. Estive lá, quando a guerra começou. Estive no Kosovo em 99, a seguir ao bombardeamento da NATO. Quando cheguei ao Kosovo, o Kosovo é Sérvia. Ok? Nem referendo houve. Alguém falou no Saara Ocidental. Os americanos já reconheceram, e nós também, mas passou por nós. Quando entrei no Kosovo, a única coisa que vi destruída foi o que a NATO destruiu. Eu tenho uma medalha da NATO e fui oficial de operações num setor, um terço do Kosovo. As únicas coisas que foram destruídas foi o que a NATO destruiu. Não foram os sérvios que destruíram. E a seguir foi a limpeza étnica, que queimavam as casas dos dos ciganos com dinheiro, para eles ficarem com as casas. E a primeira coisa que fizeram foi tomarem conta do registro e notariado para ficarem com as terras. São pormenores. Mas nunca me recordo de haver italianos a fazer caça ao fim de semana. Havia sérvios. Os italianos nunca estiveram do lado dos sérvios, estavam do outro lado, como estavam do lado dos kosovares, porque os italianos têm interesses estratégicos ali. Para terminar, Portugal tem interesses. Para nós é indiferente. Isto é um bocado cínico dizer, mas quem está em lugares de decisão deve zelar pelos interesses de Portugal. Porque, por exemplo, quando nos quiserem pôr em guerra com a China, nós temos interesses na China. Tivemos 500 anos na China. Temos interesses em Macau. Portanto, não devemos ir atrás daquilo que nos mandam fazer, seja onde for. Devemos, sim, ter uma política externa inteligente, porque senão perdemos os Açores, não é? Muito obrigado. Então, dar a palavra, penso que, então, para terminar, o Sr. Dr. Eduardo Pires. Faz favor. Em primeiro lugar, queria agradecer a excelente iniciativa e queria começar por homenagear o Jerónimo Martins, que é um meu conhecido há muitos anos, porque ele fez aqui um apelo a nós pensarmos pela nossa cabeça. E a percepção que eu tenho dos dias de hoje é que existe uma guerra internacional para manipular o pensamento humano, o pensamento das sociedades. O Sr. Mendes Marques, deixe-me tratá-lo assim, já tratou este problema. Já disse aquilo que eu queria dizer. Mas queria acrescentar, quando eu estive sob tortura, eu pensava assim, tenho que pensar pela minha cabeça. Eu sabia que era muito difícil eles matarem-me. Muito difícil. Por causa das consequências que haveria internacionais, essas coisas todas e tal. Mas pensava assim, eles têm que fazer o seu trabalho. Eu tenho que fazer o meu. Isto era pensamento próprio. Estava a fazer pensamento meu para resistir. E foi a forma de resistir na prisão. Eu acho que este é um dos principais problemas que nós estamos a enfrentar. É as sociedades, porque quem define, no final de contas, estas coisas, é as sociedades humanas. É os povos que vão decidir definitivamente o que é que vai acontecer. E estão a decidir de alguma forma. Estão a influenciar de alguma forma. Pouco, mas estão a influenciar. Mas no resultado final, quem vai decidir são o que os povos vão de fazer. Demora 100 anos. Demora 200. A gente não sabe. Nós demorámos 50 anos. A pensar em que o povo manso se transformou num povo revoltado. Num povo que era capaz de sonhar
e demonstrou que era capaz de conquistar um mundo novo zero. Nesse sentido, eu achei este debate muito interessante, porque foi muito vivo na parte final, até pela intervenção do Sr. Dr. Gouveia, que despertou realmente um debate aqui muito intenso. Mas eu acho que tenho que agradecer, portanto, também, de certa forma, este debate intenso ao Sr. Doutor, mas queria também dar uma saudação. Não é só ao Major-General Agostinho Costa, mas a todos aqueles que, de alguma forma, vão pondo uma pequena pedrada, mesmo com a tortura do tempo, da televisão, que vão colocando à nossa sociedade um pensamento diferente, que obriga a nós a refletirmos um pouco sobre a confusão geral que nos instala na cabeça. Era isto que eu queria dizer.